Sobre o andamento da reforma tributária no Senado e as expectativas para o segundo semestre no Congresso Nacional, conversamos agora com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é líder do partido na casa. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua inteira disposição para abordar esse tema. Vamos lá, então. Vamos começar com reforma tributária. Senador, a gente já abriu a edição de hoje falando sobre isso. Queria saber quais são suas expectativas como senador, como líder de partido também, para a tramitação dessa reforma no Senado Federal. Hoje, inclusive, uma movimentação recente do próprio relator da proposta no Senado, Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, ele já disse que fez um pedido para o governo federal, para o Ministério da Fazenda, para que sejam levantados alguns números, algumas possibilidades de alíquota do IVA, para que seja estabelecida essa alíquota limite na própria PEC da reforma tributária, para que não haja nenhum tipo de abuso futuramente. Queria saber a sua opinião sobre isso e sobre essa tramitação inicial na casa. Olha, Lívia, essa proposta de emenda constitucional que veio da Câmara e o espírito dessa PEC é exatamente para simplificar impostos, são os impostos federais, imposto estadual e federal, para não deixar ter imposto em cascata, que tem muito no Brasil, cobrança com cumulatividade, né? Que acontece muito no ICMS, no ISS e outros impostos, por isso gera crédito e devolução para os contribuintes e também a cobrança no destino. Essa é a proposta inicial. Disso se criou dois fundos, né? O Fundo de Compensação de Incentivos Fiscais, o Fundo de Desenvolvimento Regional e um conselho. O Eduardo Braga, o meu colega, inclusive a proposta inicial que fosse escolhido ou ele ou eu para relatar esse projeto, terminou que ficou com o Eduardo porque o PSD tinha indicado o senador Omar Aziz do Amazonas para relatar o arcabouço fiscal. Então tem um revezamento, ficou para Eduardo Braga. Eu conversei com ele hoje, tenho conversado também com o presidente. Ele calcula que em 2 meses e meio de trabalho, 3 meses até outubro, possa ter o relatório para apresentar. Esse relatório tem que estar, como toda a PEC, sintonizada também com o que pensa lá a Câmara dos Deputados, o próprio relator Aguinaldo Ribeiro. E esse cálculo é importante que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, possa encaminhar. Até porque o contribuinte não pode pagar mais, absolutamente, ele quer simplificar e ter noção do que está pagando. O Estado e os estados, a União e os municípios não podem também perder a arrecadação. Essa PEC cria um imposto seletivo sobre bebidas, cigarros e outros, e também autoriza nessa PEC, o que nos surpreendeu, a criação de um novo imposto pelos estados, né? Isso foi que surpreendeu, ou seja, está se fazendo, se diminuindo 5 impostos, transformando 5 em 2 e criando mais 2, ficam 4. Então, isso tem que ser visto, estudado, porque é uma carga tributária já muito grande no Brasil e precisa ter a noção de todos os setores. Eu li essa PEC, não veio ainda a redação final, mas eu li a PEC toda, ela, e entendi também que dentro dela tem que se observar muita desoneração que aconteceu em vários setores que precisam ser revistos. Está pontuada nisso e precisa ser revisto porque é importante que se tenha a noção exata do que vai acontecer com a arrecadação e a distribuição. Perfeito. E o Conselho Federativo ficou muito desequilibrado, com a predominância muito grande dos estados mais desenvolvidos do Sul e do Sudeste, que terão 60%. Nós esperávamos que fosse igual ao CONFAS, que é paritário. É importante ser paritário para que essa distribuição seja correta por indicadores que precisam ser revistos, na minha opinião. Sim, senador, pela explicação que o senhor deu agora, já fica claro que haverá mudanças no Senado Federal em relação a esse texto que ainda chegará
da Câmara dos Deputados. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com os dois relatores. O relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, e também o senador Eduardo Braga, relator no Senado, para tratar sobre essas questões. Porque uma vez que vão haver essas mudanças no Senado, o texto precisa voltar para uma nova análise dos deputados. Há um certo consenso, digamos assim, no Senado para essas mudanças que precisam ser efetivadas, como o senhor levantou, ou pode ser que haverá ainda muita discussão para se chegar num acordo? Eu diria a você que grande parte da PEC, ela me parece consensual entre a Câmara e o Senado, mas haverá algumas mudanças, sobretudo desses artigos e nessa questão que eu lhe falei, de fundos de desenvolvimento regional, da formação do Conselho e também observar as exonerações que foram feitas e, na minha opinião, em alguns casos precisam ser revistas, e também essa criação de um novo imposto estadual. O imposto seletivo, nós concordamos, mas um novo imposto estadual que seria ele em cima de commodities, como da mineração e também do setor do agronegócio. Então, o agronegócio é super importante para o país hoje, é praticamente quem sustenta e dá a balança comercial uma forma positiva frente àquilo que nós importamos. Portanto, esses setores, sobretudo, Lívia, os setores que são intensivos na absorção de mão de obra. No país de desemprego, aquilo que absorve muito a mão de obra precisa ter um tratamento diferenciado, ao meu sentir, ao meu ver. Perfeito, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. A gente vai seguir acompanhando toda a tramitação no Senado Federal e eu te agradeço demais a entrevista nesta quarta-feira, senador. Boa noite. Boa noite, Lívia. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada.